Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Neto. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? E como prometido, questão de datas e tudo, né, programação, vou dar uma aula extra hoje para vocês, né, sobre a parte de interpretação de análise de solo, recomendação de adubação e conversão de fontes, né? Nossa, que coisa grande, né? Como assim, professor? Então, a gente vai interpretar uma análise de solo real, né? Nós vamos fazer recomendação de adubação, né? Recomendação de calagem e conversão de fontes, né? Diferentes fontes, certo? Bem, as etapas, né? Já falamos sobre realizar a amostragem de solo, colocar a forma correta, né? Para diminuir o erro, né? Enviar para laboratórios de boa índole, credenciado, show de bola. E agora temos a análise de solo na mão, né? A gente vai fazer a análise e interpretação dela, né? A recomendação de calagem e a recomendação de adubação de plantio e cobertura e converter essas recomendações em fontes, né? O que são essas fontes? São as fontes desses minerais, por exemplo, ureia, fonte de nitrogênio e por aí diante, né? E a parte formulados, né? Bem, eu recortei a análise de solo, pessoal, porque como foi feito de forma particular, então aparece dados do produtor, dados do laboratório, não estou autorizado a expor isso, né? Então eu só recortei a análise de solo com o que é mais interessante para a gente, né? Essa análise de solo ela foi feita principalmente de macronutrientes, né? E foi feita também de zinco como micronutriente, tá? Mas tem análises mais completas, que tem todos os macro e micronutrientes, teor textura, e essa também tem textura, né? Então, aqui tá todas as informações que vai ser importante para a gente fazer essa análise de solo, tá? E são informações que também vêm no análise de solo normal, tá? Eu fiz essa aula, pessoal, de uma forma bem didática, bem interessante, que você consegue fazer. E lembrando sempre, pessoal, se vocês não tiver alguma dúvida, não entendeu algo, pode mandar mensagem, e-mail para mim. Eu sempre é um privilégio ajudar vocês a entender, tá certo? Tá bom. Então, com base nos resultados de cada análise de solo, iremos fazer as recomendações para cada área amostrada e para cada cultura escolhida, né? Então, a análise de solo é um parâmetro X área, né? Que eu falei para vocês, pode ser até 20 centímetros, 20 hectares, uma área representativa de uma amostra composta de solo, né? E para cada cultura que você cultivar, você tem que fazer uma recomendação diferente. Lembrando que cada planta ela tem uma necessidade nutricional diferente, né? E ela tem suas nuances, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? Não é porque você tem uma análise só de 100 alqueires que você está representando, tá? Lembra aquela imagem que eu falei para vocês, né? Que quanto maior a amostragem dentro desse limite que dá para ter uma representatividade, você diminui o erro, né? Então você consegue fazer uma recomendação de adubação melhor, né? E com isso você consegue colher uma boa produtividade, tá certo? E outra coisa muito importante, pessoal, a revisão de literatura, tá? É muito importante isso, por quê? Porque cada cultura, como já disse, ela tem uma necessidade nutricional e ela tem suas particularidades, tá? Para essa aula, né, para recomendação de calagem e adubação, a literatura que eu utilizei, né, porque eu estou no estado de Goiás, é a Quinta Aproximação de Solos, tá? Que é esse livro aqui. Ah, professor, mas está para Minas Gerais, né? Não, pessoal, esse livro foi feito para Minas Gerais, mas se aplica em Goiás, né? E o modo dele, operandes, ele é aplicado em vários solos no país inteiro, tá? É um livro muito bom. Ah, é um livro antigo. Mas ele é clássico, é tipo a Bíblia dos solos, tá, pessoal? Para a parte de adubação e calagem. Beleza? Então tá. Como havia prometido, a cultura que eu escolhi foi a cultura do milho, né? Por que a cultura do milho? Porque ela tem duas adubações de calagem, né? Tem as nuances diferentes dela, né? Que é a alimentação de micronutrientes, né? E uma cultura de grande importância, tá? O tamanho da área a ser cultivada é de 20 hectares, né? Por que 20 hectares? Porque é um limite, né? Que a gente pode ter uma representatividade e vou estar usando esse exemplo para vocês. Então, o que eu vou fazer? Será feita a recomendação de calagem, adubação de plantio e de cobertura de macro e micronutrientes, tá? A adubação de cobertura no milho, pessoal, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é quando a planta atinge 6 folhas completas e a segunda quando ela atinge 10 folhas completas, tá? Os micronutrientes mais importantes e cruciais para a cultura do milho é o zinco e o enxofre. Ah, professor, mas os outros não são? São muito importantes. Lembra daquele barril, né? A lei do mínimo? Então,
aqui, mas o que acontece? Esses dois micronutrientes, em falta, ele debanda muito a produção na cultura do milho, certo? Então vamos lá. Então eu coloquei as informações mais importantes que eu retirei, né, da quinta aproximação para a cultura do milho, né? Então elas estão aqui expostas, né? Que é bom depois vocês lerem, dar uma olhada, tá? Beleza. Então vamos para a recomendação de calagem. Para a recomendação de calagem, pessoal, a gente utiliza essa fórmula que é com base na saturação de bases. Existem outras fórmulas para recomendar calagem, mas para mim essa é a melhor forma, tá? Porque ela pega tanto a quantidade de nutrientes, de minerais, que é diretamente proporcional à questão do pH, né? E a questão da quantidade de cálcio e magnésio no solo, tá certo? Então, dando isso, pessoal, a gente vai utilizar essa fórmula, né? E retirar as informações da literatura para compor. Então, o MT, né? Ele está aqui, né? Eu demarquei até lá onde que a gente tirou essas informações. O X é o valor de 2, o V é 50 e o Y 2, que é uma constante, tá? Tem como descobrir ela, mas vamos por partes, tá certo? Então, beleza. Então, retiramos informações, né? De como que acha as coisas, né? Esse exemplo eu falei para vocês como que acha uma coisa ou outra. Então, tá aqui. Então, o cálcio eu retirei lá da análise de solo, coloquei aqui, bem evidenciado. O magnésio e o alumínio. Vale lembrar, pessoal, que tem que sempre atentar se está na mesma unidade de medida, centimol por decímetro cúbico. Se tiver em outra medida, você tem que converter para que sempre fique iguais, tá? Então aqui eu achei o valor de Tzinho, né? Então beleza. Então aqui vamos recomendar. Então aqui eu coloquei todas as informações na equação, né? E fui resolvendo, tá? Deu zero. Pô, professor, deu zero, então não precisa fazer calagem, não precisa nada, não sei o que. Não, pessoal. No caso, para a cultura do milho, né? Se mostrou que aquele solo ele está tolerante àquele pH, aqueles níveis de alumínio, quantidade de cálcio e magnésio. Só que o seguinte, está baixo, né? Isso é uma coisa que eu analisei, está baixo. Então, é recomendado que utilize 1 tonelada por hectare para elevar a quantidade de cálcio e magnésio, pois a cultura do milho retira muito do solo, tá certo? Então vamos lá. Agora a parte de recomendação de adubação. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, né, é ver o teor de argila. Então aqui está 340 gramas por quilo, né? Então esse solo, pessoal, ele é 34%, né, teor de argila dele. Então guarde essa informação. E para fazer adubação de recomendação de plantio, a gente usa o NPK. Professor, o que é NPK? Eu vim até com a camisa que eu fiz uma vez na graduação, NPK. Nitrogênio, fósforo, cálio, né? Não sei se está dando para vocês ver, mas é o nome em latim desses minerais, que é nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Ele é muito utilizado na adubação de plantio. E retirei também as informações da análise de solo. Então, beleza. Então, aqui podem ver, pessoal, que aquele teor de argila, ele está nessa faixa de 15 a 35. Então, para o fósforo, né, é classificado como o quê? Muito baixo. Quer ver? Vou voltar lá para vocês verem, né? Tá aqui, peraí, tá? Então, olhei na análise de solo, né, a quantidade de fósforo que está aqui 3,4, né? Ela está menor que 6, né, para aquela quantidade de argila. Então, está muito baixo o fósforo, certo? E o potássio, ele está muito, o que? Elevado, tá? Deu 137 de potássio. Aqui está mostrando 120, né? Então, para isso, para essa cultura, né, no caso do milho, não precisa fazer adubação de potássio, né? Mas o que acontece? A literatura, ela fala diferente, né? Então, o que acontece? Mesmo estando muito bom, né, você tem que colocar a fonte de potássio. É o mesmo caso que eu fiz com o calcário, tá? Tá muito bom, mas o que acontece? Você vai usar doses menores, né? Então, para adubação de plantio e de cobertura, né, a gente vai usar, conforme a literatura utilizada, eu vou utilizar para alta tecnologia. Professor, o que é isso? Alta tecnologia, pessoal, você classifica o tanto de investimento que você quer ter na cultura, né? E isso é de acordo com a produtividade. Então, eu utilizei
acima de 8 toneladas por hectare de produtividade de milho, porque é alta tecnologia, tá? Então, nesse caso, vejam bem que eu vou utilizar de 10 a 20 kg de nitrogênio por hectare, né? Vimos que o fósforo está baixo, então, para baixo de fósforo tem que ser 120 kg por hectare, né? No potássio, tá bom, né? Na verdade, não tem muito bom aqui, tá boa, né? Então, a gente utiliza 60, tá? Quilos de potássio por hectare. E para cobertura, 140 kg de nitrogênio por hectare. Tá certo? Então tá aqui. Colocamos aqui nitrogênio de plantio 20 kg por hectare, fósforo de plantio 120 kg por hectare, potássio de plantio 60 kg por hectare e na adubação de cobertura 140 kg por hectare de nitrogênio e potássio na cobertura 80 kg por hectare. Certo? Então beleza. Lembra que eu falei para vocês a questão do zinco? Então tá. E do enxofre, né? Então aqui deu 1,2 mg por decímetro cúbico, né? Convertendo para quilo por hectare, dá 2,4 kg por hectare de zinco que tem naquele solo, né? Então a literatura fala de dar 1 a 2 kg de zinco na cultura do milho. Então nesse caso o zinco já atende, então a gente não vai colocar o zinco, tá? Porque é um micronutriente. Ah, professor, mas no potássio, no calcário você colocou mais, né? Por que aqui você não vai colocar? Lembra, pessoal, o micronutriente, ele é mais, como que eu vou dizer, é mais arriscado você fazer isso, né? Lembra que o micro não é porque a planta precisa de mais e menos quantidade, né? Do macro para o micro. No caso do micro, você pode causar uma toxicidade na planta maior, tá? Do que com o macro, tá? Então a gente consegue fazer trabalho nessa linha. No enxofre, não foi encontrado, não foi feita a análise, né, para identificar a quantidade de enxofre no solo. Então a literatura fala que é 30 kg por hectare desse macronutriente, tá certo? Então, tá bom, a gente descobriu o tanto que tem que utilizar por hectare. Então a gente vai fazer as conversões pelas fontes. Então, existem várias fontes, pessoal, de macro e micronutrientes, que são geralmente, a grande maioria são de minerais, né, de mineração mesmo. Por exemplo, a ureia, que é álcool sintético, né, é 40% de nitrogênio. Sulfato de amônio tem 21% de nitrogênio e 23% de enxofre, né? Fontes de fósforo, superfosfato simples, né? Tem 16 a 18% de fósforo e 18 a 20% de cálcio. Superfosfato triplo, ou super triplo também chamado, tem 41% de fósforo e a 7 a 2% de cálcio. Fontes de potássio, sulfato de potássio, 45 a 50% de enxofre e 50% de potássio. Nitrato de potássio, ele tem 16% de N e 46% de potássio. Cloreto de potássio, 53% de potássio, 47% de cloro. Professor, por que é importante entender todas essas fontes? Por uma questão muito maior do que a gente imagina. Você pode ter mobilidade de preço, um está mais caro, outro está mais barato, você pode utilizar um ou outro, né? Algum deles está vendo que tem alguns nutrientes, né, que pode ser utilizado, e a gente vai utilizar isso, eu vou fazer isso para vocês, né? Então você consegue trabalhar muito bem isso, tá certo? Existem várias outras fontes, né? Mas eu quis pegar essas principais que são as mais utilizadas, beleza? Então no plantio, né? Então vou fazer aqui, eu fiz as continhas aqui para vocês verem. Então se no plantio precisa de 20 kg por hectare, né? De nitrogênio e o superfosfato, a sulfato de amônio tem 21 kg de N. Então agora a gente começa na regra de 3, né, que todo agrônomo tem que saber, né? Então para 100 kg de sulfato de amônio, eu tenho 21 kg de N. Para 20 kg de N, eu vou precisar de quantos kg de sulfato de amônio? Eu fiz a regra de 3, deu o quê? Deu 95,23 kg de sulfato de amônio. E veja que aqui eu já quase atendi a quantidade de enxofre que eu precisava, né? Aí fiz isso para o fósforo, né, e para o potássio. E lá embaixo também eu usei o sulfato de potássio, então eu consegui atender o restante até exceder a quantidade de enxofre, né, que é necessário. Mas como eu falei para vocês, né, o enxofre é um macronutriente, então não tem perigo, tá? Beleza? Então beleza, a cobertura, a mesma quantidade, utilizei a ureia, né, como fonte, né, e o potássio, o cloreto de potássio como fonte de potássio. Regra de 3, você vai achar a quantidade de cada um que você vai precisar, tá certo? Mas não vou falar como que eu fiz passo a passo a regra de 3, é só se vocês acompanharem, dá para entender certinho como que foi feito, tá certo? Então, quanto de insumo tem que adquirir para 20 hectares? Então, fiz para calcário, nitrogênio plantio, né? Fósforo plantio, né?
potássio plantio, nitrogênio cobertura e potássio cobertura, quantidade de cada um desses insumos que eu vou precisar para ser atendido para esses 20 hectares, beleza? Então, agora eu trago para vocês algumas observações importantes. Existem inúmeras fontes de macronutrientes, tem alguns exemplos, já falei sobre isso, né? E eu escolhi alguns para converter com base no teor de cada nutriente que cada insumo possui, e de acordo com a nossa necessidade pela cultura versus literatura versus análise de solo. Então existe essa triangulação aí para essas informações, tá? Os teores de necessitados, né, pela cultura por zinco foram supridos já que o solo, né, já tem esse teor, né? Então não precisa adicionar mais outra fonte, tá? Ok. Esse modelo que fizemos é o caso, você como produtor, né, for comprar insumo, né? Então essa forma que a gente fez de recomendação de adubação, de plantio e cobertura, é caso você vai comprar um insumo isolado, comprar ureia, comprar cloreto de potássio para fazer a mistura, né? Geralmente a gente faz essa mistura com auxílio de uma bitoneira, né? Mas professor, eu não vou comprar uma tonelada de ureia, eu vou precisar de 300 kg. Não, beleza, então vocês podem comprar o que? Os formulados, né? Os formulados, beleza? E eu fiz o arredondamento para cima da quantidade de insumo, pessoal, que você nunca consegue comprar, por exemplo, 1.103 kg de ureia, não. Você compra 1.150, 1.100, tá? Sempre redondo nas casas desses números aí, tá? Então arredondo para facilitar, beleza? Então, se você for misturar, né? Como que faz isso? Você coloca todos esses nutrientes, né, numa bitoneira, né? Lógico, você não vai fazer uma bitoneira gigante, né? Você faz proporcional, né, a capacidade que dá para misturar, beleza? Então, misturando tudo, depois que você fez as proporções, tal, de acordo com a necessidade de cada um, né, ou a capacidade que cada um tem de misturar, você chegou a uma quantidade total de 10.350 kg de mistura. Pessoal, o que eu vou falar para vocês acontece, tá? Então, nesse caso, vocês viram que não deu um número redondo, assim, casado. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente acrescenta algum material inerte, como, por exemplo, areia, né? Então, coloquei 150 kg de areia, né? E arredondou para 10.500 kg, né? Que essa mistura total, né? Ela vai dar para atender os 20 hectares, né? Ou você vai utilizar o que? Dividir em sacas, né? Então, dividir que dá 10,5 sacas dessa mistura por hectare. Então, se em 517,5 kg da mistura nós temos 20 kg de nitrogênio, de fósforo 120 kg e potássio 60 kg, quanto temos em 100 kg dessa mistura, né? Então, cara, eu fiz aqui. Então, se, como eu já falei, em 517,5 kg da mistura que fizemos, tem 20 kg de N, tem 120 kg de fósforo e tem 60 kg de potássio, quanto temos 100 kg, né, dessa mistura de NPK? Fiz a regrinha de 3 certinho. Então, essa formulação que nós fizemos, essa mistura, a formulação desse NPK é o 42312, tá? Então, em vez de você comprar cada um e misturar, se você comprasse essa quantidade dessa formulação, você conseguiria. Mas, professor, por que é importante fazer isso? Fiz uma simulação para vocês, como faz uma formulação, né? Como chega a essa formulação, tá? Mas se eu não encontro essa formulação, posso usar outro? Pode. Então, como que a gente faz isso, né? Então, por exemplo, eu vou usar o 82416, que é um formulado bem famoso, igual o 4148, né? Então, vamos comparar como que faz isso. Então, como que a gente faz para saber se é comparado ou não a utilização de um formulado ou não? Você pega sempre o menor número da formulação, que no caso aqui do 82416 é 8, e divide eles um por um. Então, a gente chega no mínimo. E, portanto, nesse caso, fica 132, né? Que é o mínimo. Você pode multiplicar ele por 1, por 2, por 3, né? E assim por diante. Então, no caso, eu fiz aqui para vocês, né? E dividi a formulação nossa também, né? Pelo menor número. A gente chegou no quê? No 1,575,3, no 132, né? E o que vai fazer agora? Você vai dividir o N por N, o P por P e o K por K. Então, no caso, eu cheguei a numeração 1,91 traço 1,5. Então, vê que esses números não têm consenso, eles não estão homogêneos
nessa divisão. Então essa fórmula, o 8, 24, 16, ela não é, né, padrão para essa mistura nossa. Então a gente tem que achar outra formulação para ver se bate, tá? Entenderam até aqui, pessoal? É confuso, mas se você seguir passo a passo, vocês vão saber como que eu cheguei nisso aí, tá certo? Então, agora eu vou pegar o formulado 4, 23, 12, né? Fiz a mesma coisa, tá, pessoal? Dividi aqui, né? E chegou no 2, 2, 2. Viu que deu isonomia na questão da divisão? Então, é um consenso esse formulado 8, 46, 24, né? Por 4, 23, 12. Então, quanto devo usar dessa nova formulação? Vou ter que usar a mesma quantidade? Não. Então eu fiz a regrinha de 3 aqui, pessoal, você vai usar metade dessa nova formulação. Então, em vez de você usar aquela quantidade que misturamos, se você for comprar, né, e comprar essa formulação diferente, né, que está isonômica, você vai usar a metade. Por quê? Porque existe uma maior concentração de macro e micronutrientes a serem utilizados. Beleza? Então, para cobertura, pessoal, é a mesma coisa, tá? Eu não vou fazer para vocês, senão ela vai ficar muito comprida, mas aquilo que a gente fez para adubação de macronutrientes no plantio, né? Você também faz cobertura, né? Desde que eu mostrei para vocês, né? Quais insumos eu utilizei para cobertura e assim por diante, beleza? Então, pessoal, alguma dúvida, não deixe de mandar mensagem, e-mail, tá? Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, entendido certinho. Eu acho que eu tentei fazer de uma forma bem didática, bem simples, tá? Porque, como eu falo para vocês, para mim essa é a parte mais importante, né? E é uma ciência gigante, mas eu tentei mostrar para vocês entenderem de onde que vem cada coisa, tá certo? Pessoal, um forte beijo, um abraço e fique todo mundo com Deus. Tchau!